Fala galera do Marcos André Bionline, tudo bem? Uma satisfação tê-lo aqui comigo. E na aula de hoje nós vamos falar de 5 questões que foram cobradas no Enem deste ano, no Enem de 2022. E aí eu vou te fazer um convite, caso você queira a explicação de todas as questões da prova deste ano, vá lá na minha plataforma www.bionline.com.br e matricule-se no meu curso Extensivo Enem, um curso completo que a gente vai ter uma sessão só de resolução de provas do Enem, que eu tenho certeza que vai te ajudar, caso esse seja o seu principal objetivo. www.bionline.com.br. Eu também peço para que você me siga no Instagram, @prof.marcosandrebio. Beleza? Então vamos lá para as 5 questões do Enem de 2022. E a gente vai ter a nossa primeira questão. Dá uma olhadinha aí, pessoal. Olha só. Diversas substâncias são empregadas com a intenção de incrementar o desempenho esportivo de atletas de alto nível, o chamado doping. Então ele traz aqui a ideia, galera, é importante que a gente fale, do doping, só que ele especificou, doping sanguíneo, tudo bem? Por exemplo, ele está falando da utilização de eritropoietina, ele está falando da eritropoietina. É proibido pelas principais federações de esportes do mundo. A eritropoietina é um hormônio, ele já está dizendo, é um hormônio produzido pelos rins e fígado e a sua principal ação é regular o processo de eritropoiese. Seu uso indiscriminado, administrado intravenosamente, em quantidades superiores àquelas presentes naturalmente no organismo, permite que o indivíduo aumente a sua capacidade de realização de exercícios físicos. Esse tipo de doping está diretamente relacionado ao aumento de quê? Essa que é a ideia que a gente vai discutir na aula de hoje, nessa questão. Cara, uma questão super de boa, tá? Por quê? Porque a primeira ideia que a gente tem que pensar é o seguinte, galera. Eritropoiese. O que seria essa eritropoiese? É você pegar o eritroblasto, que é uma célula sanguínea jovem, é você pegar o eritroblasto, que vem lá daquela doença chamada eritroblastose fetal, e aí você vai formar uma hemácia adulta, que é o famoso eritrócito. Então é bem aqui, pessoal, que a gente tem essa ideia, tá? O eritroblasto vai ser utilizado para formar o eritrócito. E aqui, nesse contexto, entra a eritropoietina que ele trouxe aí na questão. Então, a eritropoietina ela vai fazer o processo de diferenciação para eritrócito. Então, se você aumenta a concentração de eritropoietina, o que vai resultar? No aumento do número de hemácias. E aí, qual é a relação que você precisa fazer? Qual é o papel da hemácia? O papel da hemácia é fazer transporte de gases. O papel da hemácia é fazer transporte, por exemplo, de oxigênio. Logicamente, se eu aumento a concentração de oxigênio, eu vou aumentar a produção de ATP pelo processo de respiração aeróbica. Veja como vai ficar a coisa mais fofa para você. Por quê? Porque o que ele pede? Esse tipo de doping está diretamente relacionado. Beleza, qual é o tipo de doping? O doping sanguíneo. Mas como é que ele faz esse doping sanguíneo? Qual foi o exemplo que ele trouxe? Ele trouxe a utilização de eritropoietina. Mas o que a eritropoietina faz? Estimula a eritropoiese. O que é a eritropoiese? É a transformação do eritroblasto em eritrócito. Então, qual é a relação? Quanto maior a eritropoietina, maior o número de hemácias, maior o transporte de gás, maior a produção de ATP, maior vantagem do ponto de vista, de atividade física. Então, esse tipo de doping está diretamente relacionado ao aumento da taxa de oxigênio disponível transportado pelo sangue. É uma questão muito tranquila, uma questão muito boa, que envolve aí a utilização de hormônios. Então o Enem tem essa ideia, geralmente tem uma ou outra questão de hormônio abordado nas suas provas nos últimos anos, então é muito importante você ficar atento a esse perfil de questão.
Tá beleza, galera? Então fiquem bem atentos, bem atentas a esse perfil de questão no Exame Nacional do Ensino Médio. Tudo bem? Então uma questão boa, questão legal. Vamos para a próxima, galera. O protozoário Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, pode ser a nova arma da medicina contra o câncer. Pesquisadores brasileiros conseguiram criar uma vacina contra a doença usando uma variação do protozoário incapaz de desencadear patologia, ou seja, um protozoário não patogênico. Para isso, realizaram uma modificação genética, criando um T. cruzi capaz de produzir também moléculas fabricadas pelas células tumorais. Quando o organismo inicia o combate ao protozoário, entra em contato também com a molécula tumoral, que passa a ser vista também pelo sistema imune como indicador da célula do protozoário. Depois de induzidas as defesas, estas passam a destruir todas as células com a molécula tumoral, como se lutassem apenas contra o protozoário. Qual o mecanismo utilizado no experimento para enganar as células de defesa, fazendo com que ataquem o tumor? Galera, a gente vai aqui ao longo dessa aula, eu vou falar para vocês uma estratégia que eu gosto de resolver a prova do Enem. Primeiro, a gente vai analisar a pergunta, tá? Primeiro, a gente vai analisar a pergunta. Então, primeiro vem aqui, ó. Qual o mecanismo utilizado no experimento para enganar as células de defesa? Enganar as células de defesa, fazendo com que ataquem um tumor. Então, ele pegou um Trypanosoma cruzi e utilizou esse Trypanosoma contra o câncer. Então, eles criaram uma vacina contra a doença, usando uma variação do protozoário incapaz de desencadear a patologia. Tudo bem? E aí eles criaram uma modificação genética que ele está associado a essas células tumorais, né? Que ele diz moléculas fabricadas pelas células tumorais. Galera, então ele está enganando. Por que ele está enganando? Sempre que você trabalha com a vacina, você está trabalhando com uma ideia interessante de processo de imunização ativa. Mas qual é a particularidade da vacina? A vacina estimula a produção de imunoglobulinas, de anticorpos. Mas há uma propriedade interessante. As vacinas são altamente específicas, ou com outras palavras, né? Os anticorpos produzidos a partir dessa resposta imunológica são altamente específicos. Então, para que haja produção de um determinado anticorpo, eu tenho que ter, pessoal, o antígeno. Esse antígeno será reconhecido por uma célula de defesa. Então, aqui eu tenho a célula de defesa. Tudo bem? E aqui eu tenho o antígeno. E aí o antígeno será reconhecido pela célula de defesa. Perceba, esse ponto é muito importante, porque essa célula de defesa, se for o linfócito B, por exemplo, ele vai se multiplicar e parte dele se diferenciará, formando a célula da memória imunológica e os plasmócitos. E os plasmócitos produzirão os anticorpos. Só que os plasmócitos produzirão anticorpos que sejam específicos para quem, galera? Para esse antígeno. E daí está perguntando o seguinte, esse experimento que envolve o Trypanosoma cruzi modificado geneticamente, que produz uma substância presente na célula tumoral, engana o mecanismo de defesa. Porque o teu sistema de defesa, ele pensa, entre aspas, que vai atacar o Trypanosoma cruzi, mas ele acaba produzindo moléculas, proteínas de defesa, que atacarão as células tumorais. Por quê? Porque lá no Trypanosoma cruzi tem antígenos que serão reconhecidos pelo nosso sistema de defesa. Galera, olha o que ele quer. Qual é o mecanismo utilizado para enganar? O mecanismo utilizado para enganar foi que o Trypanosoma cruzi geneticamente modificado apresenta para o teu sistema imunológico um antígeno importante para ele combater. Então, ele vai fazer a apresentação de antígeno específico e esse é o mecanismo utilizado no experimento para ludibriar o nosso sistema de defesa. Olha que questão show de bola cobrada este ano no Enem. Tudo bem, pessoal? Então, atenção para esse detalhezinho que é importante. A apresentação de antígeno específico. Galera, vamos para a próxima questão que eu trouxe aqui para vocês, tá?
Os ursos, por não apresentarem uma hibernação verdadeira, a gente diz que eles têm um sono hibernante, acordam por causa da presença de termogenina, uma proteína mitocondrial que impede a chegada de prótons até a ATP sintase, gerando calor. Esse calor é importante para aquecer o organismo, permitindo o seu despertar. Como eu disse para vocês, a gente vai desenvolver uma técnica de resolução. Resolvi a primeira de uma forma mais tradicional, a segunda eu estou mesclando, a terceira eu vou reforçar. Vamos para a pergunta. Vamos lá. Em qual etapa do metabolismo energético a termogenina interfere? Vamos para o texto. Os ursos, por não apresentar hibernação verdadeira, acordam por causa da presença da termogenina. Aqui ele citou a termogenina. Vamos entender a função dela. Uma proteína mitocondrial que impede a chegada dos prótons até a ATP sintase. Cara, acabou o processo. Por quê? Porque ele está falando de quê, galera? Ele está falando de respiração celular. Ele está falando de respiração celular. Se eu falo em respiração celular, eu vou trabalhar com as etapas de glicólise. Depois da glicólise vem quem? Vem o ciclo de Krebs. Eu vou dar aqui uma encurtada, porque tem a formação da acetilcoenzima A. Alguns autores incluem no ciclo de Krebs, outros não. Tudo bem? E depois do ciclo de Krebs, existe a famosa fosforilação oxidativa. Fosforilação oxidativa. O que é fosforilar, galera? Fosforilar é pura e simplesmente pegar o ADP, reagir com fosfato para produzir ATP. E quem é que faz esse processo de fosforilação? A ATP sintase. A ATP sintase é nada mais, nada menos do que uma turbina por onde os prótons passam. Então, lá na crista mitocondrial, lá na membrana da crista mitocondrial, você vai ter justamente essa turbina. E essa turbina é interessante. Os prótons produzidos passam por ela. E ao passar por ela, o ADP é fosforilado e aí se produz o ATP. Beleza. A termogenina, ela é uma proteína desacopladora. Então, ela evita esse fluxo de prótons pela ATP sintase. Então, esses prótons voltarão para a matriz mitocondrial justamente por meio de outras proteínas presentes na crista mitocondrial. Não vai passar pela ATP sintase. Dessa maneira, pessoal, ela não produz ATP. Por outro lado, ela aquece o corpo do animal. Mas aí está perguntando qual é o processo metabólico que vai ser interferido, né? Que vai sofrer uma interferência. O processo metabólico é a respiração celular. Mas em qual etapa a ATP sintase ela participa? Ela vai participar justamente da fosforilação oxidativa. Então, a letra correta é a letra E. Questão boa, questão excelente de identificação de etapas do processo de respiração celular. Ele podia também pegar essa ideia da termogenina, relacionar com gordura amarela, branca e a gordura marrom, que está diretamente associada a mais vascularização. As mitocôndrias dessa gordura têm a termogenina, que servem fundamentalmente para aquecer o corpo desses animais. Então, uma questão muito boa, excelente. O INEP, parabéns por ter colocado questões desse nível, né, na prova do Enem de 2022. No processo de captação de luz pelo olho para a formação de imagens estão envolvidos duas estruturas, os cones e os bastonetes. Beleza, galera, ele trouxe, né? Cones e bastonetes. Show de bola. Aí ele continua. Os cones são sensíveis à energia dos fótons. São sensíveis à energia dos fótons. E aí você tem que lembrar que fóton está associado a quê, pessoal? A luz. E os bastonetes, né, a quantidade de fótons incidentes. A energia dos fótons que compõem os raios luminosos está associada à sua frequência e à intensidade ao número de fótons. Um animal que tem bastonetes mais sensíveis, o que ele tem de vantagem, né? Um animal que apresenta bastonetes mais sensíveis, o que ele tem de vantagem? Galera, quando a gente está falando de cones e bastonetes, os cones serão justamente aqueles que estão associados à frequência. E aí, consequentemente, ele permitirá a percepção das cores.
Por outro lado, os bastonetes que estão relacionados à incidência definirão a sensibilidade a ambientes claros e ambientes escuros. Então, quando a gente tem a formação da imagem, a percepção das cores na nossa retina se dá justamente por esses fotorreceptores que são chamados de cones. Mas a percepção do que é claro e escuro está diretamente a esses outros fotorreceptores que são os bastonetes. Dessa maneira, uma pessoa que tem bastonetes mais sensível, ela vai ter maior sensibilidade a ambientes mal iluminados, a capacidade de perceber, de enxergar em ambientes mal iluminados, né? Nessa ideia, por exemplo, de ambientes mal iluminados, de maior percepção de energia luminosa feita pelos bastonetes, a gente poderia falar de uma proteína também chamada de rodopsina. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa proteína, tá? Basicamente sobre essa proteína, melhor dizendo, desculpa. Então a vitamina A estimula a produção dessa rodopsina, que ela é produzida na nossa retina. E a rodopsina ela permite maior possibilidade ou permite maior facilidade de você enxergar em ambientes mal iluminados. Não à toa, a carência da vitamina A determina um quadro de cegueira, a famosa cegueira noturna. Não é isso que a questão está pedindo, uma questão excelente de percepção, né, de sistema sensorial, no qual ele relaciona a percepção das cores, feita pelos cones, e a percepção da intensidade luminosa, no caso, né, quando a gente faz referência a ambientes mais claros e ambientes mais escuros, por meio dos bastonetes. Então, questão muito legal, questão muito boa. Mais uma vez, o Enem traz algo similar. Em outros anos, ele trouxe a percepção de cores relacionando com o daltonismo. Então, tomem bastante cuidado com essa ideia para este próximo ano, para este próximo Enem. Galera, questão número 5, vamos lá. Os resultados de um ensaio clínico randomizado na Indonésia apontaram uma redução de 77% dos casos de dengue. Poxa, vamos fazer do jeito que eu quero, né? Vamos lá. Essa tecnologia utilizada no combate à dengue. Qual foi a tecnologia utilizada no combate à dengue? Ele está falando o seguinte, ele disse redução do número de casos de dengue que receberam o mosquito Aedes aegypti infectado com a bactéria Wolbach. Trata-se da mesma técnica utilizada no Brasil pelo método Wolbach, iniciativa conduzida pela Fundação Oswaldo Cruz. Essa bactéria induz a redução da carga viral do mosquito. Então, galera, a resposta está bem aqui, vamos lá. Essa bactéria, ela induz a redução da carga viral do mosquito e, consequentemente, o número de casos de dengue na área, sendo repassada por meio de cruzamento entre insetos. Como essa bactéria é um organismo intracelular e o vírus também precisa entrar nas células para se reproduzir, ambos necessitarão de recursos comuns. Galera, se eu tenho organismos diferentes que vão lutar por recursos comuns, eles desenvolvem entre si uma competição. Então, essa tecnologia utilizada no combate à dengue está diretamente relacionada à competição, né, da Wolbach, que é a bactéria, pela mesma célula onde atuará, por exemplo, o vírus da dengue. Então você percebe que aí eu tenho uma competição entre o vírus e a bactéria. E esse estudo, esse ensaio clínico, ele vem mostrando que esse controle biológico é bem interessante. Então esse é um método de controle biológico no qual se introduz esse Aedes aegypti modificado, né, infectado com a bactéria, e verificou-se que esses mosquitos infectados pelas bactérias são capazes de transmitir essas bactérias para os seus filhotes e há uma redução da infecção desses mosquitos. É uma questão excelente, mais uma vez o INEP de parabéns por colocar uma questão desse nível com essa proposta na prova do Enem.